Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para darmos continuidade ao capítulo 16 do livro Obreiros da Vida Eterna, que, através da pena, né, de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, que a gente aprende muito. Não é isso, Márcia? Tudo bem com você? Olá, Thelma. Olá, amigos. Nós estamos aqui, né, na segunda parte do capítulo 16, que é Isso. exemplo cristão, né? Nós estamos vendo como é que foi, né? Aliás, como Jerônimo, em todos os livros a gente sabe, né? E Jerônimo já deixou bem claro, nenhuma encarnação e nenhuma desencarnação é igual à outra. Isso Então, nós mesmo. estamos acompanhando 5 desencarnações, já vimos a do Dimas e agora estamos acompanhando a do Fábio, né? Então, nós vimos que no capítulo, na parte anterior desse capítulo, né, que o Dimas ainda está meio agoniado lá, por conta do seu ainda muito apego à família e a família a ele. Então, ele ainda não está muito tranquilo. E estamos agora está iniciando, né, a desencarnação do Fábio. Então, André Luiz e Jerônimo chegam à casa do Fábio, e aí eles estão vendo que vai ser uma desencarnação tranquila, porque o Fábio conseguiu colocar esses valores, né, que ele estudou, que ele aprendeu do Evangelho, desse conhecimento da vida após a morte. Ele conseguiu colocar isso dentro do coração dele, mas também dentro do coração e das mentes da Da sua família, da família. esposa e dos seus 2 filhinhos. Então, isso vai ser uma desencarnação mais tranquila. E aí, André Luiz, ele sabe que ele, né, teve uma vida muito dedicada ao bem e questiona por que então, né, esse corpo tão franzino, que desde cedo já ficou doente, depois teve tuberculose. E nós estávamos até comentando, eu e Thelma, André Luiz já cansou de fazer essas perguntas, né? Mas como ele quer que a gente sempre que ele reafirme para que a gente absorva o ensinamento, ele repete. Então, Isso, agora, através do pai do Fábio, nós vamos saber um pouquinho da história da vida do Fábio. E é isso que nós vamos continuar. E a isso Thelma vai mesmo. ler para a gente. Então, nós vamos para a parte segunda, né, desse capítulo e vamos continuar aí aprendendo, conhecendo, né, a história de Fábio. Então, o André Luiz continua contando para nós, né, que o genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto porque prosseguiu calmo. A gente lembra que a Márcia se reportou aí a pergunta que ele fez, né? Por que que ele teve essa doença tão grave num corpo tão frágil, se ele não merecia, né, nascer num corpo sadio, mais forte, tudo mais. Então agora ele vai responder essa dúvida de André. Então ele diz que este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes, surpreendi-me com saúde frágil de Fábio em criança. Quer dizer, desde criança ele tem essa saúde frágil, né? Então ele conta que desde cedo notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos, foi atacado por pneumonia dupla, que quase o arrebatou do nosso convívio. O clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso de letras primárias, conduzi-o ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Então a gente vê aí que aquela criança débil, né, que está sempre doentinha, frágil, apresentando dificuldades de saúde desde cedo. Quantas pessoas a gente vê assim, né? Porque isso aí foi uma bagagem que ele deve ter, ele deve não, ele trouxe, né, de outras vidas, esse conhecimento, essa retidão, é o caráter, né? Essa
certeza da fé viva, né? Tudo isso foi bagagem que esse espírito trouxe. E lembrando, Márcia, que antigamente os tratamentos de tuberculose eles eram feitos nas instâncias, né? Estâncias, né? Isso. Os lugares mais frios, né? Mas que tinha um Lembra ar isso? mais puro, essas coisas assim, né, para que eles pudessem se recuperar, né? Nós estamos Isso. falando, esse livro estava da década de 1940, por aí, né? Então é um livro antigo e que nessa época também essas doenças ainda não tinham a cura como hoje, Tratamento que mais tem hoje, tratamento né? que tem hoje, né? Então ele era um rapazinho já bem fraquinho, né? E já antes dos 14 anos ele já teve que trabalhar, porque a família tinha bastante dificuldade, né? E aí a gente vai ver que o pai continua, vai contar aí, né? Então ele também foi trabalhar em ambiente muito difícil e aí piorava a saúde dele, né? Isso mesmo. Então ele vai continuar, né? Sabia como pai que Fábio desejava continuar estudando para aprimoramento das faculdades intelectuais em face dos seus pendores para o desenho, para a literatura, porque não poucas vezes surpreendi-o namorando o educandário vizinho da nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente. E meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para a sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Isso é o André perguntando, né? Quer dizer, ele está querendo já saber por que, que ele reencarnou com essa dificuldade, né? E aí Uhum. a gente vai ver, Márcia, a gente percebe aqui no que ele está falando, que essa abnegação, essa resignação diante da doença, essa abnegação de não conseguir o que ele gostaria de conseguir, né, mas ele tem essa resignação também, isso advém da própria família, do próprio Silveira, né? Por ter essas lutas, por ter essas dificuldades todas ali vivenciadas. Isso dá ao espírito, isso parece uma coisa difícil para entender, mas a gente vê que as famílias que foram estruturadas sob uma dificuldade muito grande, elas criam maiores resistência, ela desenvolve o amor entre eles, né? Eu não sei se os amigos concordam com esse pensamento, você principalmente, né? Mas eu vejo assim, porque aquelas pessoas que eu conheço nessa encarnação, que tiveram uma vida difícil, que criaram filhos, às vezes tendo o almoço, não sabia se teria o jantar, e os filhos indo trabalhar cedo demais, às vezes deixando de se divertir, porque um rapazinho de 14 anos que vai trabalhar na oficina mecânica, né? E naquela época não tinha o conforto que nós temos hoje. Todos nós hoje temos celulares, né? Naquela época não se tinha nem televisão em casa, né? Então a gente fica pensando que essas dificuldades, elas estruturam a nossa resistência moral, a nossa resistência fisiológica, a nossa resistência emocional. Eu penso Exatamente. assim. O que você Eu acho que acha? é isso mesmo, Thelma, é isso mesmo. A dificuldade faz a gente crescer mesmo, né? E olhar a vida de uma outra forma, né? E olhar Uhum. para o outro de outra forma. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E André Luiz fica curioso, né? Mas por quê? Por que, que essa Isso. encarnação do Fábio foi assim? O que, que aconteceu em vida passada para que essa vida ele viesse com essa dificuldade, né? Essa dificuldade respiratória, essa fragilidade, né? E aí o pai vai explicar para a gente. Então ele vai contar, né? Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar.
Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu, destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome, noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, olha só, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Então a gente vê que tudo tem uma causa, né? Todo efeito tem uma causa. As nossas dores, as nossas fragilidades hoje, os nossos conflitos emocionais, as nossas dificuldades financeiras, tudo isso tem causa no passado, né? E isso que a doutrina se torna assim, faz com que nós aprendamos essa resignação, essa resiliência diante das situações, né? Porque você vê aí, ele foi para a Europa, agora ele vê o educandário e não pode estudar, né? Então, Exatamente. E mais ainda, né, essa questão desses maus tratos aos escravos, que ele fala que provavelmente aquela aglomeração, convivendo dentro de uma senzala, sem ventilação suficiente, fez com que vários ali desencarnassem, adoecessem, né? Desencarnar. adoecessem, provavelmente de problemas respiratórios e tudo isso não é assim, fez, está pagando, não nesse sentido, é no sentido de que tudo isso que ele fez, aquilo reverberou no seu próprio perispírito, né? Em consequência desses maus tratos aos outros, aquilo também ficou marcado nele. Então, dessa mesma forma que muitos ali desencarnaram, ele hoje, com essas marcas no perispírito dele, ele está passando por essas dificuldades que ele fez os outros passar. Dificuldade de respiração, dificuldade de viver nesse ambiente totalmente insalubre, né? Então, é isso que o Fábio está aprendendo, né? Aquela dificuldade que ele fez passar, ele está vivendo isso, porque isso está marcado nele, e provavelmente, se ele teve alguma forma já de compreensão disso, ele mesmo pode ter programado essa tuberculose para a sua existência, né? Assim como nós vimos a reencarnação de Segismundo e Missionários da Luz, a gente vê que ele participou da programação daquilo que ele Possível, teria. é. Então, é Uhum. possível que o Fábio também possa ter feito uma programação de passar por essas dificuldades em função de tudo aquilo que ele causou a tantos cooperadores, a tantos servidores dele, aos tempos atrás. Né? E é o que o próprio André, em algum dos seus livros, que eu não me lembro qual, ele fala três tipos de dores. Agora eu só me lembro da dor evolução, né? Porque é um tipo de dor que ele está passando, sim, né? É um sofrimento, mas com isso ele está colaborando na sua própria evolução. E a maneira que ele recebeu essa prova, né? Essa expiação, porque é uma expiação, né? É uma prova que não foi possível obter a cura, não foi possível modificar, não foi possível, né? Então é uma expiação. E ele está saindo muito bem, né? E só essa resignação diante desse preparativo para encarar a morte, né? Já é um grande passo. Exatamente. E aí ele vai continuar, né, dizendo que os olhos do narrador, André dizendo, os olhos do Silvério brilharam mais intensamente,
pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia: o romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente, bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria tornava ao ambiente, meu orientador acentuou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos o quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Então, a gente vê aí que a lembrança, né, desses momentos para a Silveira também foi doloroso, né? Exatamente. É interessante esse comentário do Jerônimo, né? Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Ele falou, olha, tipo assim, isso é passado. Rever o passado, trazer o passado, né? A gente vai rever assim, para entender, mas acabou, Já não vai passou, continuar aquilo, né? Então chega, já sabe, está tudo bem, vamos bola é, para frente, vamos seguir adiante. porque esse arrependimento, se a gente ficar retornando às coisas que nós fizemos, que já foram feitas, que não tem jeito, e a gente ficar chorando, né, lamentando, a gente fica parado, a gente não anda, não caminha, né? Então esse Exatamente. remorso, né, isso chama remorso. Então, o remorso aprisiona a gente, né? Então, é um aconselhamento muito bom, né? Que ele, vamos em frente, vamos seguir, né? Os espíritos falam assim, né? Para a frente, para o alto, né? Exatamente. Então, vamos lá. E através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. Geralmente, né, as doenças se agravam mais à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, disse a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para o socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho, pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Quer dizer, aquelas últimas palavras ali, né? Porque ele já estava sabendo, né? Como ela mesma também, né? Ela diz que é passageiro, né? Então eles estavam já sabendo desse finalmente ali, né? E aí Muito a gente emocionante. né, e a gente vê o paizinho querendo ajudá-lo a fazer um culto no lar. Né? E a gente via que esse culto eles tinham sempre amigos presentes, e aqui eles querem fazer só com a família, para que de Uhum. repente ele vai ser inspirado e essas palavras vão ser mais De de estímulo, né? auxílio, né? De estímulo, de auxílio, de preparação, mais uma preparação da família. Né? É verdade. E com muita satisfação, aqueceu Jerônimo, né? Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o pai agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da pele, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que o levavam a semelhante medida. E aí o Jerônimo vai informar. Está muito enfraquecido, quase agonizante, e fazemos o possível por beneficiá-lo, sem lhe aumentar o cansaço.
As substâncias retidas na parede da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usado em breves minutos. Então, esses cuidados era para fortalecer ele como espírito, né? E para que ele não sofresse, que ainda estava ligado ao corpo, iria sentir, e isso ia beneficiá-lo, né? É muito interessante. Trazer cansaço, esgotamento, né? Então é muito interessante isso, né? Então, deles com o passe, tirar essas substâncias nocivas, deixar na superfície da pele. E a importância de um banho, gente, a gente vai ver no próximo slide o quanto a água nos beneficia, não é isso? É verdade. Embaixo do chuveiro a gente toma até passe, né? Exatamente. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhes davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno. As intuições dos amigos espirituais faziam com que ele se expressasse, né? No que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura, certos agentes de absorção, e ampararam a dedicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Por isso que estava na pele, né, para poder sair através do suor. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Aquelas fricções de álcool levadas a efeito completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Então, aqui eu achei interessante isso, né? Como a água ali magnetizada tirou essas substâncias. E, gente, como isso é verdade? Vocês já viram isso? A É gente às vezes verdade. chega cansado, chega em casa um dia inteiro na rua, O chega banho cansado, aí toma revigora, né? um banho, aí você sente aquele alívio. Você está com É verdade. febre, tá resfriado, você toma um banho, é uma outra, você fica Se revigorado. renova, é verdade. Entendeu? Então, o quanto a água ela é purificadora, né? Ainda mais se a gente colocar a nossa vontade, pedindo que essa água que nós vamos ali tomar aquele banho possa fazer com que a gente descanse, com que tudo que está de negativo, os Se pensamentos revigore, né? revigorados, que nós ganhamos forças novas. Então, olha a importância desses detalhes nesse capítulo do livro de André Luiz, né? E coisas que nós temos ao nosso dispor, né? Às vezes, até mesmo quando estamos fragilizados, estamos necessitados de um conforto, né? Quanto que a gente pode pedir, fazer uma prece e naquele chuveiro ali receber mesmo a ajuda, né? Do nosso anjo guardião, dos amigos espirituais, do nosso mentor. Isso é realmente verdadeiro, né? Exatamente. Silveira, que se havia ausentado, voltou à pressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando: creio não devemos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu
o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Se vê Quanta a força, lucidez de Paulo, né? Quanta não é? lucidez de Paulo. Pois é. Quer dizer, morre o corpo físico, restaura-se o corpo espiritual, né? Ressurge o corpo espiritual e há o corpo animal, que é esse corpo de carne, e há o corpo espiritual, né? Você vê falado isso no Evangelho, e as pessoas não entendem que no Evangelho tem os fundamentos espíritas, né? Bem Então, interessante, né? E aí a gente vê tudo preparado, o quanto nós temos anjos protetores todo é, dia, o tempo toda todo na hora, né? A nossa todo momento. a todo E momento, você quanto o fica. envolvimento, né, para que esse É, evangelho aconteça, para que não venha pessoas de fora, para trazer os meninos. Nós vamos ver, olha, o quanto a espiritualidade, em e a detalhe, força. né, não, o banho para A melhorar, força sabe? desse espírito, né? O que nos emociona é isso, porque uma pessoa que está prestes a desencarnar ter todo esse controle emocional, né? Exatamente. Muito bom, Não é muito para bonito. qualquer um, não, Thelma. Não é, não. Fez-se curto silêncio e o doente interrompeu, iniciando a prece. Olha que maravilhoso, né? Então ele diz: Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente. E espero que a divina providência, por intermédio dos seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com facilidade, com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro de Deus, que Deus nos empresta, confiante. Sorriu calmo e conformado. Até ali via-se bem que era Fábio, expositor exclusivo das palavras. Expressa-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dada a situação de extrema fraqueza. Quer dizer, era ele mesmo que estava falando, né? Com seu sentimento, com a sua emoção. E aqui ele fala: acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde, essa frase é tesouro que Deus nos empresta, confiante. E o que fazemos da nossa saúde? Né? É porque, Os conforme ele nossos, coloca aqui antes, né, enquanto nós possuímos saúde física plena, né, enquanto os dias correm serenos, não temos dificuldades, é uma beleza, né? A gente pensa o quê? Que a vida é isso. Quantos de nós pensamos ou já pensamos assim, né? Tá tudo bem, né? Eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldades, mas não é bem assim, né? Tudo é, mas, gira, muda, né? mas essa questão da nossa responsabilidade, É. porque verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta. Então, quando a gente recebe algo emprestado, a nossa responsabilidade é devolver aquilo perfeitinho, né? E quando a gente devolve esse corpo para Deus, esse físico aqui, na hora da nossa desencarnação, os maus tratos que nós já fizemos a ele são imensos, né? Então, né, quando o Chico falava para a gente, nosso jumentinho, né, a gente tem que cuidar dele. É nossa responsabilidade, porque isso é um empréstimo de Deus, e a gente não tem essa noção. Né? É Te diz, o verdade. corpo é meu, faço o que eu quero dele, e aí as A gente consequências vão vir. excede nos nossos impulsos, né? Comemos Exatamente. demais, dormimos demais, a gente Ou dormimos de menos, que ou também dormimos menos, desperdiçamos o sono, dormimos pouco. A gente viu aí que o Dimas, né, por dormir pouco, quanto que ele poderia ter preservado mais a saúde, né? Então, Uhum. esse descuido, a gente se prejudica muito espiritualmente, né? E vai repercutir nesse momento da morte. Exatamente.
E findo o intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. E reparei, diz André, surpreso, que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas, então semelhando minúsculos pontos de luz, luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e sua voz se fez ouvir de novo com diferente inflexão. Dirigindo à esposa e aos filhinhos, o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer, inspirado. Agora ele já não estava sozinho, ele estava sendo inspirado, Uhum. né? Pelo avôzinho, né? Isso. Pelo Aí pai, ele vai aliás, pelo pelo pai. pai. É porque vocês lembram que o pai tinha pedido ao Jerônimo essa possibilidade dele dar algum estímulo à viúva, né? Então agora Uhum. ele vai falar. Estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão, precisamos comentar nossas necessidades, cheios de bom ânimo, dentro da noção da próxima despedida. E aí a gente vê que ele faz esse culto no lar todo o tempo, né? E quanto Uhum. que isso fortalece a família, né? Fortalece Exatamente. todo o núcleo familiar. Aí ele diz que a palavra do apóstolo dos gentios, se referindo lá a Paulo, é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será, talvez, a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito em benefício de nossa tranquilidade nesses minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredoura. Quer comentar alguma coisa? Não é isso, Thelma. É essa preparação dele, essa lucidez, e mesmo ajudado pelo pai, mas essa preparação, esse desapego de preparar a família. É, Olha, ele está dizendo assim: vejo que talvez esta seja a última noite que eu vou me reunir com vocês, neste corpo. Também ele deixa claro, olha, não significa que eu vou deixar vocês, né? Então, ele diz, olha, sinto que eu já estou indo. Gente, eu fico pensando, se fosse aqui ou outro ambiente, já estaria todo mundo num desespero, chorando, desesperado. Para com isso, não é nada disso, você ainda vai viver muito. Não. Eu fui visitar uma vez no hospital um senhor que a gente conheceu na época da pandemia. E ele tinha passado já por grandes cirurgias de câncer. Estava em recuperação, mas o câncer voltou e voltou com muita força. Então fomos uma amiga, eu e a Ângela, fomos ao hospital visitá-lo. E a gente sabia que ele estava ali nas últimas, o filho estava presente, e aí chegou um amigo. E a gente vendo aquela pessoa ali já indo, e o amigo, não, você vai logo sair daí, você vai melhorar, daqui a pouco você está. Então eu falo, meu Deus, ele já não estava nem mais se comunicando, porque ele já, né? E o filho lá, que ele de repente precisando ter mais certeza da realidade do pai, e aquela pessoa que entrou, não, logo você está saindo daí, logo, quem sabe, você vai ficar bom. Eu e a Ângela, nós nos olhávamos assim. Eu falo, meu pai, né, que negação do momento, né?
Uhum. E, e a gente até querendo preparar o filho, né? Porque nós saímos do hospital, logo depois, não deu 1 hora, 2 horas depois, ele desencarnou. Então, naquela mesma noite ali, ele desencarnou. Então, de repente, nessa hora, era para dar um consolo ao filho, É olha, verdade. né? E não fazer com que o filho acreditasse que aquele pai iria continuar, que a gente sabia que não continuaria, né? Então, essa negação, isso eu não consigo. A gente tem que ser um pouquinho, às vezes, mais realista das coisas e ter mais coragem de aceitar aquilo que é inevitável, que é a nossa desencarnação, a nossa morte. É a única coisa que a gente tem certeza que todos nós vamos passar, não é? É A gente pode não verdade. saber quando, mas a gente tem certeza que nós vamos chegar lá. Então, esse capítulo me emociona muito, porque essa lucidez do Fábio, esse desapego do Fábio, essa abnegação do Fábio e essa Hum, responsabilidade de deixar a família preparada. Né? É verdade. Isso é maturidade, né? Maturidade que ele conquistou. E você vê aí que é um quadro totalmente diferente do Dimas, né? Embora ele tenha feito a prece, embora o Dimas também fez, mas a família do Dimas estava muito mais fragilizada, né? Aliás, totalmente, né? E essa É, família está, mas você vê, o culto no lar em família, mais uma vez a gente chamando atenção para isso. Quanto fortalece, né? Os valores de saber que a vida continua, né? Tudo isso prepara o nosso coração para esse momento. e aí, assim, nós chegamos ao fim Pois dessa parte, né? E nós vamos ver depois, na semana que vem, a continuidade desse culto, vamos ver a prece linda que o pequeno dele, o filho dele, faz, com toda a consciência, né? De pedir a Deus que façam a segundo a sua vontade. Então, nós ficamos com esse capítulo, com esse exemplo do Fábio, que realmente me tocou muito ao rever, ao reestudar o capítulo, porque são lições fantásticas que André Luiz nos deixa. Né? com certeza, para todos nós, acredito, né? Então é isso. Que a próxima semana estejamos aqui para saber o desfecho de tudo isso, né? E acompanharmos outro companheiro, né? Que vamos. São 5, né? Estamos no segundo ainda. É Então isso. é isso, Márcia. Até lá, né? Até Até semana que vem, mais. até Thelma, que nós todos possamos ficar sob as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Até lá, amigos.